Olá pessoal, tudo bem? Na aula de número 18 da nossa disciplina de Sistemas de Controle, nós vamos estudar a estabilidade de sistemas, no que se diz respeito a como determinar essa estabilidade através de um critério que nos permita, na ausência de uma ferramenta computacional, determinar se o sistema em malha fechada ele é estável ou não, tá? Por que isto, né? Porque a estabilidade é a característica principal de sistemas de controle. Um dos problemas principais é saber se um sistema de controle é estável ou não. Além disso, saber em quais condições ele se torna instável, tá? Então, a partir disso, foi desenvolvido por um cara chamado Rolf, tá? Junto com outro pesquisador, um critério de estabilidade que permita a gente pegar uma função de transferência, por exemplo, em malha fechada, sendo um polinômio, uma divisão, de polinômios, onde você tem B0 a 0. Isso aqui é Sm, Sn mais B1 mais A1, Sn menos 1, M menos 1, Sn menos 1. Aí vai embora somando os termos. Tem que ser finito, o número de coeficientes nesses polinômios. Você vai ter Bm menos 1s mais Bm. Aqui An menos 1s mais An. Então, esse critério de estabilidade, critério de estabilidade de Rolf, ele permite a gente descobrir se um sistema é estável ou não, diretamente através desse polinômio aqui, ok? E além disso, ele vai dizer pra gente, ele não vai dizer qual é o valor do polo que está situado no semiplano direito, tá? Do plano S, ok? Mas ele vai dizer quantas raízes tem parte real aqui positiva, tá? E como funciona este... lembrando também que aqui você tem, normalmente tem m menor ou igual a n, tá? E como é que funciona esse critério de estabilidade, ó? Primeiro, você vai fazer o seguinte, você vai escrever a equação característica que representa aí esse sistema, tá? Mais An menos 1s mais An, tudo isso aqui igual a zero, ok? Primeiro você vai escrever o polinômio. Segundo, você tem que verificar aqui se todos os coeficientes são positivos, ok? Verifique os coeficientes. Caso você tenha pelo menos um sinal negativo na presença de todos os outros coeficientes, todos positivos, quer dizer que vai ter pelo menos uma raiz aí com parte real positiva. E por que isso? Porque se você tem, você pode escrever esse polinômio na forma fatorada através de termos lineares e através de termos quadráticos, através da multiplicação de vários termos, tá? Se todos os coeficientes aqui, todos esses termos são positivos, tá? Isso aqui é positivo, isso aqui é positivo, isso aqui é positivo, e todos os coeficientes restantes que estão multiplicando são positivos. Isso significa que a gente já tem uma pista que
esse sistema ele é estável, mas não é, a condição não é suficiente para dizer que ele é estável, ser todos positivos. Mas se tiver pelo menos um sinal de menos, aqui se um desses coeficientes for negativo, então você já sabe que, já tem certeza, né? Na presença de todos os termos, tá? Ó, veja que nesse primeiro passo aqui, ok? Você não tem termos S igual a zero, ó, você tem AN diferente de zero, tá? Ou seja, são removidos os polos iguais a zero desse polinômio, tá? E verifique os coeficientes aqui em relação ao sinal, né? Se tem sinal negativo nesses coeficientes, pelo menos um na presença de outros sinais positivos, você pode acabar por aí para dizer se esse sistema ele é estável ou não, tá? Agora, se todos os coeficientes forem negativos, aí já muda a história. Por quê? Porque você pode pegar esse primeiro passo aqui, a equação característica do sistema, e colocar menos 1 em evidência a todos os termos, tá? Ou, no caso, seria multiplicar ambos os lados da igualdade por menos 1. Então, se todos os termos são negativos, você não pode dizer que esse sistema ele é instável, tá? Por causa disso. Então, aí a gente vai, pelo menos, ó, você já sabe que primeiro você escreve a equação característica, você verifica se você tem termos positivos e negativos junto, então você já vai saber que esse sistema vai ser instável. Porém, né, se todos forem positivos, não é garantia que o sistema seja estável. Para isso, você vai precisar de um terceiro passo, que é montar uma matriz de coeficientes. E como você vai montar essa matriz de coeficientes? Tá, veja. Ó, você vai começar a escrever, você vai ter um número de linhas, ó, vai ser igual a n mais 1, nessa matriz de coeficientes, sendo n a ordem desse sistema, ó, s elevado a n. Então, você começa aqui com uma linha aqui, uma coluna, quer dizer, né, colocando esses termos aqui da nossa variável s, tá? Esses n termos, ó, s elevado a n, s a n menos 1, s a n menos 2, tá? Você vai aqui seguindo, tá? S menos 3, S a n menos 4, e vai embora aqui até você ter aqui ó, S elevado a 0, S elevado a 1 e S elevado ao quadrado, por exemplo. Estou indo embora aqui, os n termos, tá? E como você vai preencher isso aqui? Como que você vai preencher essa matriz? Ó, veja, você vai pegar o que multiplicar S elevado a n é o A0. Aqui, o primeiro termo. Então, você vem aqui, ó, A0. E aí, qual vai ser o segundo elemento aqui nessa mesma linha? Ó, você começa aqui o A0, que é o que multiplica S elevado a n. Você vai pular um termo, ó, seria A1, Sn menos 1, mais A2, Sn menos 2, tá? Então, seria aqui, ó, A2. Aí depois, se a gente pular um termo e colocar o próximo, a gente vai pular o A3 e vai ter o A4, tá? E vai embora, tá? Sempre pulando um termo, até esgotar aqui os coeficientes que a gente vai pulando. E S é elevado a n menos 1. Quem multiplica é o A1, então a gente começa do A1. E agora a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai pular também, ó. Aqui eu vou colocar de vermelho, melhor colocar de vermelho, tá? A1. Se eu pular o próximo, que seria o A2, depois vem o A3, tá? Eu pulo o próximo, que seria o A4, vem o A5, tá? Vamos colocar mais um aqui, seria o A4, seria o A6 aqui. E aqui embaixo, A5, teria o A7.
Ó, se a gente fizer isso, a gente vai esgotar todos os termos que tem nesse polinômio. Os coeficientes, no caso. Ó, eu poderia pensar que S elevado a n menos 2, eu usaria o A2, mas o A2 já apareceu aqui na minha matriz. Tá? Então, a gente não vai utilizar o A2, a gente vai ter novos termos. No caso aqui, a gente vai ter um termo B1, B2, B3, B4 e o SN-3. Aí, de novo, ó, como a gente já tem os A's e os B's, agora a gente vai ter C. C1, C2, C3, C4. S elevado a n-4 a gente vai ter. Vamos colocar esse outro verde aqui, ó. D1, D2, D3, D4. E vai embora até que a gente ter, ó, seria E1, E2, aqui F1 e aqui G1. Por que eu estou colocando desse jeito aqui? Porque isso aqui vai gerar uma matriz que vai ter um formato triangular, tá? Porque, e aqui os outros termos, ó, aqui esses outros termos que seriam onde está o A4, A6 aqui correspondente na coluna, não tem nada porque seria tudo inexistente, né? Seria zero. Tá, não é que seria inexistente, né? Seria zero. E como você forma os B1s e os B2, B3, os C1s, os Ds, o E, o F, o G? Ó, você vai ter o seguinte, ó, o B1, ó, no caso, B1, você vai ter você vai multiplicar A1, A2, ó, você multiplica aqui, menos, você multiplica aqui, essa diagonal. A1, A2 vezes A0, A3, e você vai dividir por A1. B2, ó, o B2 vai ser o A0, essa primeira coluna e essa terceira. Então fica A0, A5 menos A1, A4 sobre A1. O B3 vai ser A0, A7 menos A1, A6. Tudo isso aqui dividido por A1. Ou seja, a gente vai multiplicando sempre nesse processo, tá? De pegar os elementos diagonais, tá? E os 6, para calcular os 6, vai ser, ó, no caso dos 6, ó, C1, agora a gente vai partir do B, ó. É sempre as duas linhas acima, ó. Vai multiplicar B1 A3 menos A1 B2 sobre B1. C2 a gente vai ter, ó, o C2 vai ser igual a B1 A5 menos A1 B3. Isso tudo sobre B1 ainda. O C3, ó, o C3 aqui, parte do B1 também, vai ser B1 A7 menos A1 B4. Isso tudo sobre B1. Tá? E o D1? Como é que você calcula o D1? Ó, D1 vai ser C1 B2 menos B1 C2 sobre C1. D2, ó, C1 B3 menos B1 C3 sobre C1. D3, aí você vai, D3 vai ser C1 B4, né? C1 B4 menos B1 C4. Isso tudo aqui tá dividido por C1. Então, assim você vai, né, sucessivamente até preencher toda essa matriz, tá? Aí, quando é que o sistema vai ser estável? O sistema vai ser estável quando todos os elementos aqui dessa primeira coluna, todos eles forem... não tiver mudança de sinal, ok? Deixa eu tirar isso aqui que não ficou legal.
Ó, você vai olhar para todos os elementos da primeira coluna dessa matriz. Se não houver nenhuma mudança de sinal entre uma linha e outra, quer dizer que esse sistema ele tem todos os polos estão no semiplano esquerdo, tá? Isso e sem ser zero, tá? Zero, quando aparece zero aqui na primeira coluna, a gente já tem outro caso, tá? A gente já vai avaliar através de exemplos, tá? Então, vamos começar a fazer alguns exemplinhos aqui, tá? Para a gente montar essa matriz de coeficientes. Ó, nesse caso, no exemplo 1, a gente tem aqui um polinômio de terceira ordem, s ao cubo, a0 s ao cubo, tá? E vamos lá fazer a nossa matriz. Ó, s ao cubo, s ao quadrado, s a 1 e s elevado a zero. Tá? E vamos lá montar agora. Quem vai ser o nosso primeiro coeficiente aqui é o A0. Pula 1, vem pro A2. E se eu pular mais 1 não tem mais nada, né? Então acaba ó, no A0, A2. Aí a linha de baixo, ó, S ao quadrado, vem aqui para A1 e A3. Ó, A1, A3. Ó, veja que acabou meus coeficientes, mas o número de linhas é S mais in mais 1, né? N é igual a 3, então eu vou ter 4 linhas. Aí agora eu vou ter aqui um B1. Um B1. Quem vai ser B1 aqui? Ó? Vai ser A1, A2 menos A0, A3. A1, A2 menos A0, A3 sobre A1. Tá? Esse aqui vai ser o B1. Ok? Ó, A1, A2 menos A0, A3 sobre A1. Eu tenho B2, ó, no caso, se eu quisesse fazer B2, seria A0 vezes 0, daria 0, menos A1 vezes 0, daria 0, dividido por A1, tudo isso aqui seria 0, então não vou colocar nada. E aqui no A0, quem vai ser o A0? Ó, veja que aqui vai ser o próprio A3. Por quê? Ó, vamos multiplicar aqui, ó, seria o C1, né, no caso, esse aqui, ó, seria o C1, tá? Ó, o C1 aqui seria, ó, A1, A2 menos A0, A3 sobre A1. Tudo isso aqui vezes A3, tá? Menos A1 vezes 0, isso aqui é 0, dividido por A1, A2 menos A0, A3 sobre A1, que é o B1, tá? Ó, veja aqui, esse C1 aqui, ó. B1A3 menos A1, B2 sobre B1. Ó. Esse cara todo aqui é o B1, tá? É o B1A3 menos A1, B2. B1A3 menos A1, B2 sobre B1. Então, tá correto, ok? Ó, se você fizer isso aqui, vai cortar esses dois termos e o C1 vai ser igual a A3, tá? Então, ó, veja que aqui, digamos que A0, A1, A2, A3, todos são positivos. Veja que, mesmo todos eles sendo positivos, ó, eu falei o seguinte, ó, para que esse sistema seja estável, né, não tem que ter mudança de sinal, tá? Tem algum jeito disso aqui mudar de sinal? Tem, né? Porque aqui esse elemento aqui da primeira coluna, onde a gente tem S elevado a 1, a gente tem A1, A2 menos A0, A3 sobre A1, tá? Isso aqui tem que ser maior que 0. Ok, então A1, A2 tem que ser maior do que A0, A3. Se isso aqui for satisfeito, esse sistema vai ser estável. Se isso aqui não for satisfeito, ó, A1 vezes A2 tem que ser maior do que A0 vezes A3, para poder que isso aqui seja... Se não for satisfeito isso, a gente vai ter aqui
um termo que vai ser negativo. E se ele for negativo, quer dizer que houve uma mudança de sinal da linha 2 para a linha 3. Tá? E se eu tenho uma mudança de sinal, eu tenho uma raiz no semiplano direito. E se eu mudei aqui de novo de sinal, ó, aqui eu mudei de mais para menos, e aqui da linha 3 para a linha 4 eu mudei de menos para mais. Então, se eu tenho duas mudanças de sinal, eu tenho dois polos no semiplano direito. Tá? É assim que funciona esse critério de estabilidade, ok? O número de vezes que a gente muda de sinal na primeira coluna vai determinar o número de raízes aí que fazem com que o sistema seja instável. Bem, no exemplo 2, vamos começar montando a nossa matriz de coeficientes, tá? S elevado a zero. Então, aqui a gente tem 1, 3 e 5. Ok? Na segunda linha, a gente vai ter 2, 4, e aqui seria 0, né? Tá? O S2 seria o B1, certo? O S2 seria o B1. Quem seria o B1 aqui? Seria 2 vezes 3, 2 vezes 3 menos 4 vezes 1 dividido por 2. Tá? 2 vezes 3 menos 4 vezes 1 dividido por 2. 2 vezes 3 é 6, menos 4 dá 2. 2 dividido por 2 aqui vai ficar 1. Tá? E o B2 aqui seria 2 vezes 5 dá 10. Tá? 10 menos 0 dividido por 2. Aqui vai ficar 5. Ok? E S elevado a 1 aqui, a gente vai ter o C. Vamos colocar aqui o B2, tá? Só para destacar. O B2 seria 2 vezes 5 menos 1 vezes 0 dividido por 2. 2 vezes 5 dá 10, menos 0 dividido por 2 deu 5. Tá? Aí o C1 agora seria aquilo, essa é a terceira, 1, 2, 3, a quarta linha, seria 1 vezes 4 menos 2 vezes 5 dividido por... 1 vezes 4 menos 2 vezes 5 dividido por 1. 1 vezes 4 dá 4, menos 10, deu menos 2 aqui. E aqui seria 0, né? 1 vezes 0, 0, menos 2 aqui seria 0, né? E o último termo aqui seria 5, né? Seria 5, porque menos 2 vezes 5, menos 10 dividido por menos 2, dá 5. Veja que dessa linha para cá mudou de sinal positivo para negativo, e dessa linha para cá mudou de negativo para positivo. A gente tem duas mudanças de sinal, ou seja, a gente tem duas raízes aí no semiplano direito. Vamos colocar esse polinômio aqui no MATLAB, só para a gente... Vou deixar carregando, depois a gente vai colocar esse exemplo 2 aqui. Veja que tem uma observação, ó. A gente pode multiplicar ou dividir as linhas por um número positivo. Tá? Vamos fazer isso. Se a gente fizesse isso aqui, ó, essa segunda linha, a gente tivesse dividido por 2, a gente teria aqui 1 e 2, tá? Teria 1 e 2, então S2 aqui, ó, esse termo B1 seria 3 menos 2 dividido por 1. Então seria 1. Aqui o B2 seria 1 vezes 5 menos 2. 1 vezes 5 menos 1 vezes 0 seria 5. Dividido por 1 daria 5 do mesmo jeito. Tá? Ou seja, ela teria 1 e 5 aqui também. Da mesma forma, se a gente tivesse dividido por 2 essa segunda linha, a gente poderia também multiplicar por um número, uma determinada linha, para ajudar a gente a calcular. Então, assim, ó, de qualquer jeito, ó, se fosse aqui, ó,
1 e 2 e 1 e 5. Aqui, para a gente calcular, seria 1 vezes 2 menos 5 vezes 1 dividido por 1. Tá? E seria menos 3. De qualquer jeito, ia ter uma mudança de sinal. Ok? O valor dos coeficientes aqui não importa. O que importa é a gente saber a mudança de sinal que tem ou não. Ok? A gente poderia multiplicar. Por isso que a gente pode fazer isso. Tá? Vamos jogar esse polinômio aqui no MATLAB. Ó, vamos ver aqui, ó, roots seria 1, 2, 3, 4 e 5. Ó, veja, esses aqui são os coeficientes do polinômio, né? S é quarto, mais 2s quadrado, mais 3. 2s ao cubo, mais 3s ao quadrado, mais 4s, mais 5. Né? Roots para dar as raízes. Ó, veja que deu 4 raízes complexas conjugadas, sendo 2 com parte real positiva, ó. Então, essas duas raízes aqui fariam com que o sistema faz com que o sistema seja, né, no caso, instável, tá? Mais uma vez, a gente não sabe, né? Não importa a gente saber o valor aqui através desse critério. A gente quer saber se ele é estável ou instável. Vamos lá, casos especiais. Veja, isso aqui é igual a zero, tá? Vamos começar a montar aqui a matriz de coeficiente para esse polinômio. Ok? Ó, aqui vai ser 1 mais 1 aqui na primeira linha. A segunda linha a gente tem 2 e 2. Vamos calcular o que seria o B1. O B1 seria 2 vezes 1 menos 1 vezes 2 dividido por 2. Ó, isso aqui vai dar 0. Ó, nesse caso, ó, se você tem um sistema, tá, que tem um 0 na primeira coluna, ok? E os outros elementos desta coluna, dessa linha, né, onde você tem o 0, se eles são nulos ou são não existentes, né? Por exemplo, eu não tenho aqui B2, né? Eu não tenho B2, tá? Porque aqui seria multiplicar o 2 por 0 aqui. 2 vezes 0 menos 1 vezes 0. Então, se eles são, a gente considera inexistente, tá? O B2 é inexistente. Ó. Se o meu B2 é inexistente, porque eu não calculo ele aqui, e o meu primeiro elemento aqui da minha coluna é 0, então veja, se eu quiser calcular o S0, seria 0 vezes 2 menos 2 vezes 0 dividido por 0. Não daria para... Daria indeterminado. Então, nesse caso, o que a gente faz? A gente substitui esse 0 por um epsilon, sendo um epsilon um número muito pequeno. Fazendo isso, a gente vai ter agora como calcular o S0. Seria, ó, o que multiplicar S0 seria o C1. Seria 2 epsilon menos 2 vezes 0 dividido por epsilon. Aqui seria 2. Tá? Então, nesse caso aqui, quando a gente tem aqui o primeiro elemento aqui dessa linha, tá, é 0, você vai olhar para o sinal aqui, aqui e aqui, tá? Quando você tem 0 na primeira coluna, você já sabe, você tem que saber que vai ser o seguinte, você vai ter raízes puramente imaginárias, tá? Então você tem que olhar para o que vem antes e o que vem depois do epsilon. Se pulando aqui o epsilon, tá? Se mudou de sinal de antes do epsilon para depois do epsilon, então você tem aí, o sistema vai ser instável, vai ter polo com parte real positiva. Se, como nesse caso aqui, o sinal é positivo, ó, aqui, não teve mudança de sinal da linha diante do epsilon para depois do epsilon, então o sistema ele não vai ter parte real, polos, né? Não vai ter raiz desse polinômio aqui com parte real positiva,
tá? Mas você vai ter aí raízes no eixo imaginário, tá? Vamos jogar esse polinômio aqui no MATLAB. Ó, o polinômio é 1, 2, 1, 2, né? Tá faltando colchete, tá? Ó, veja, você tem aqui três polos, né? Três raízes. Uma igual a menos 2, uma igual a j e outra menos j, tá? Ou seja, a gente pode desenhar aqui, ó, no semiplano S. No plano S, quer dizer, tá? Aqui é a parte real, aqui é a parte imaginária, tá? Vamos colocar aqui para ver melhor. Aqui é a parte real, aqui é a parte imaginária. Então aqui você tem menos 2, você tem j e menos j. Lá pelo MATLAB. Mas por aqui a gente, pelo critério de estabilidade de Ruff, a gente sabe que se não teve mudança de sinal antes e depois do zero, utilizando epsilon no lugar do zero, né, com um valor bem pequeno, próximo de zero, aí a gente consegue utilizar o critério, tá? Ó, veja agora aqui, nesse exemplo 4, a gente tem um termo que é negativo. A gente poderia pensar, não vou mais seguir, porque partindo do que a gente colocou aqui, nesse item 2, de verificar os coeficientes e se tiver positivos e um negativo, a gente já poderia pensar, já era, esse sistema é instável, mas veja que para aquele quando é completo, né, o polinômio, aqui você vê que está faltando um termo. Então, S é o cubo, mais seria zero, S é o quadrado, menos 3S mais 2, igual a zero, né? Então, vamos lá montar nossa matriz de coeficientes. Ó, a gente tem aqui S ao cubo, 1 e menos 3, tá? 1 e menos 3. Para o S ao quadrado, aqui seria 0 e 2. Ó, veja que nesse caso, ó, a gente tem aqui, ó, o primeiro elemento na minha linha 2, na primeira coluna, é 0. E eu tenho um outro termo aqui que ele não é 0. E ele é existente. Ó. Nesse caso, então, de novo, eu não vou ter como calcular B1 aqui, né? Daria uma determinação. Então, de novo, eu tenho que considerar aqui um epsilon, tá? Então, meu B1 vai ser menos 3 epsilon menos 2 dividido por epsilon. Isso aqui é menos 3 epsilon mais 2 dividido por epsilon, né? Então, vamos colocar lá, ó, menos 3 epsilon mais 2 dividido por epsilon, tá? E o meu último termo aqui vai ser quanto? Ó, aqui não vai ter, né? Não tem esse outro termo aqui, a segunda coluna na linha do S elevado a 1. S elevado a 0 vai ser quanto? Ó, você tem aqui, vai ser o próprio 2, né? Ó, isso aqui, o B1 vezes 2 menos 0 dividido por B1. Então, aqui é 2. Ó, veja, nesse caso, ó, o que acontece aqui? Ó, tem esse sinalzinho aqui de menos, né? Ó, se você for ver aqui, ó, como tem esse sinalzinho de menos aqui, ó, tem um mais epsilon, seria mais epsilon, menos esse termo aqui todo que está multiplicando, e 2. Ó, então, nesse caso, como teve uma mudança de sinal aqui, ó, a gente vai ter uma raiz aqui que vai ser... vai ter parte real positiva, né? No caso, a gente vai ter o par, né? Um par de raízes aí que vai ser positivo. Ó. Vamos colocar lá
no MATLAB. Ó, aqui a gente tem 1, 0, menos 3 e 2. 1, 0, menos 3 e 2. Ó, tá aqui, ó. Tá aqui o par de raízes aqui, que eles são duas raízes iguais e eles estão no semplante direito, tá? Então a gente poderia escrever isso aqui assim, se fosse fatorado, né? Tá? Porque teve uma mudança de sinal, né? Ó, de onde a linha que você tem o zero, ó. Daqui para cá, ó, antes era positivo e aqui embaixo virou negativo. Aí nesse caso a gente tem aí o par, né, são 3 raízes, tá? Tem uma real e negativa, né? Vai fazer o sistema, essa raiz, esse polo é estável e os outros dois são instáveis. E a gente fez isso verificando no MATLAB, né? No exemplo 5, ó, nesse caso a gente tem, vamos lá, vamos colocar aqui, essa é a quinta, essa é a quarta, esse é o cubo, esse é o quadrado, essa elevado a 1 e essa elevado a 0. Ó, aqui 1, 24 menos 25. Ó, vem 1, 24 menos 25. Aqui a gente vai ter 2, 48 menos 50. 2, 48 menos 50. Ó, quanto seria o B1? 2 vezes menos 25, menos 50. Menos 1 vezes menos 50, menos 50, dividido por 2. Isso aqui vai dar 0. Ó, opa, apareceu 0. Mas vamos ver agora o B2 também, ó. Na verdade, o B1, esse aqui é o B2, né? Esse seria o B2, na verdade, ó. O B1, esse aqui seria o B1, seria 2 vezes 24 dá 48, menos 1 vezes 48 dá 48, dividido por 2 também dá 0, ó. Veja que, vou arrumar aqui, tá? Nesse caso, ó, o primeiro elemento é 0 e o outro elemento que tem nessa linha também é 0. Ó, B1 e B2 são 0. Se fosse B1 0 e B2 não nulo, como nesse caso aqui, essa linha, aí seria esse caso especial, tá? Só que nesse caso aqui, pra gente resolver, tá? Nesse caso a gente tem que resolver de uma outra maneira. Eu não posso colocar aqui 2ε nessa linha, pelo critério de estabilidade de Hooke. Nesse caso, ó, eu tenho aqui, ó, todos os elementos, tá? Em uma linha iguais a 0. Nesse caso, você vai ter que olhar para a linha acima, a linha que vem antes. E você vai escrever um polinômio, tá, em termos desta, no caso aqui, desta linha acima. Seria 2, essa é a quarta, mais 48, 2s é a quarta, mais 48s ao quadrado, menos 50. Isso tudo aqui é igual a 0. Tá, lembrando, você pula, né? Se aqui o primeiro multiplicar essa quarta, o segundo vai multiplicar por S, no caso, S ao quadrado, né? Então, nesse caso, ó, o que a gente vai ter que fazer? Ó? A gente escreve esse polinômio aqui e a gente vai derivar ele para colocar os coeficientes aqui. Ó. Se a gente derivar isso aqui, vai ficar 12... Não, 12 não, né? Vai ficar 2 vezes 4 dá 8, S ao cubo, mais 2 vezes 48, 2 vezes 8, 16, 96S. Isso aqui é igual a 0. Então, aqui em vez de ser S e esse 0, a gente vai substituir por 8 e por 96.
tá? E a gente vai fazer isso, né, para a gente poder dizer se esse sistema ele é estável ou não, tá? Ó, agora, como eu substituí pela derivada, né, no caso da linha que vem antes, tá? Aí agora eu posso continuar por fazer o que multiplicasse ao quadrado, seria C1, vai ser 8 vezes 48 menos 2 vezes 96 dividido por 8. Tá, então aqui vai ficar ó, 2 vezes 48 menos 2 vezes 96 dividido por 8, ó, aqui deu menos 12. Tá? 8 vezes 48 menos 2 vezes 96 dividido por 8. E agora o C2, ó, o C2 seria 8 vezes menos 50, tá? 8 vezes menos 50 dá menos 400. Menos 0 dividido por 8. Tá? Então aqui vai dar menos 50. Tá? E agora o D1. Seria o D1 aqui, né? O que vem aqui para a linha do S elevado a 1. Seria que menos 12. Ó, menos 12 vezes 96 menos, aqui vai ficar 8 vezes menos 50. Não, eu dividi, só um instante. Menos 12 vezes 96 menos 12 vezes, menos 8, né? Menos 8 vezes menos 50. Dividido por menos 12 vai dar 62,66. Tá? E aqui vai ser menos 50. Ou seja, aqui mudou duas vezes. Ó. Daqui para cá mudou de sinal, daqui para cá mudou de sinal, daqui para cá mudou de sinal também. Ó, de 8 para menos 12 para 62,66, 62,66 para menos 50. Vamos jogar lá no MATLAB esse cara aqui. Roots é vamos lá, o colchete 1, 2, 24, 1, 2, 24, 48, menos 25 e menos 50. Ó, veja. Ó, nesse caso, a gente tem aqui, ó, um polo com a parte real positiva e dois polos aqui puramente imaginários, tá? E se você ver aqui, peraí, mas mudou 3 vezes, né? Não quer dizer que teria 3 polos com raiz positiva. Não, nesse caso aqui, ó, quando você tem uma linha que todo mundo é zero, que seria essa, nesse caso você vai ter ou você vai ter dois polos assim, dois polos, se fosse um módulo, né, iguais, tá? Só que de sinais vai ser um positivo e outro negativo, por exemplo, mais um, menos um. Ou você vai ter essa situação. Dois polos aqui imaginários, puramente imaginários. Você vai ter... Quando você tem esse caso de ter uma linha toda nula, você vai ter ou isso ou isso. Ó, nesse caso, essa linha imaginária não, né? Essa linha nula, ela tá nos que a gente viu pelo MATLAB aqui, ó. Como tem dois polos aqui puramente imaginários, então a gente tem esse caso aqui, ok? Tá? E isso aqui deu, né, assim como a gente viu nesse exemplo aqui, tá? Teve duas mudanças de sinais.
né? Ó, teve, na verdade, né, ó, se você contar duas mudanças de sinal do S elevado a 1, tá? Mas, na verdade, o que mudou de sinal aqui, ó, é antes e depois do epsilon, aqui, da linha que tem o primeiro elemento nulo. Nesse caso, tem duas raízes aí que vão ser, no caso, a gente tem essas raízes que vão fazer o sistema ser instável. Nesse caso aqui, a linha toda nula, a gente tem dois casos possíveis, esse e esse, tá? Então, uma das mudanças do sinal deu origem a esses dois, né? Ela representa esses dois polos aqui. E a outra mudança de sinal que sobra, ela representa esse cara aqui, ó. Esse polo igual a 1, tá? Veja, aqui pelo MATLAB a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 polos, tá? Lá pelo MATLAB, ó, se você traçar o plano S aqui é J ômega aqui em cima, parte real e parte imaginária, você tem um polo menos 1, tem um polo menos 2, tá? 5J aqui e aqui menos 5J, né? E tem aqui um polo aqui igual a 1, tá? Nesse caso o sistema ele é instável, né? Mas nesse caso aqui, veja que a equação está completa e tem aqui dois termos aqui, dois coeficientes com sinal de menos, né? Dois coeficientes negativos. Então, nesse caso, a gente poderia dizer aqui, ó, por esse passo 2, ó, o sistema é instável. Eu podia dizer de cara. Mas por que eu desenvolvi, né? Para mostrar que aqui também a gente tem um caso especial que a gente resolve de maneira diferente dessa aqui. Tá? Aqui a gente substitui por um epsilon. Aqui a gente precisa da derivada do polinômio que é construído com os coeficientes da linha que vem antes dessa linha de coeficientes nulos. Tá? Vamos colocar aqui para finalizar só mais um exemplo. Esses exemplos são do livro do Ogata, viu? Só mais um exemplo. Vamos analisar aqui, por exemplo, um sistema, tá? Em malha fechada. Ok, aqui é a nossa malha direta, a gente tem K, vai ser S ao quadrado mais S mais 1, S mais 2. Seria uma função de transferência que não teria zero, né? Seria aqui no numerador a gente teria 1. E teria um ganho K, por exemplo, um controlador proporcional, tá? E a gente tem esse sistema em malha fechada, ó. Vamos ver aqui, ó, para quais valores o sistema é estável em malha fechada, tá? Como é que a gente vai fazer isso aqui? Primeiro a gente precisa da nossa simplificar, né, esse diagrama para a gente ter a nossa função de transferência em malha fechada. A função de transferência em malha fechada aqui, CS sobre R de S, ó, vai ser isso aí, S ao quadrado mais S mais 1, S mais 2, dividido por 1 mais K, que é S, né? S ao quadrado mais S mais 1, S mais 2, tá? Então, isso aqui, ó, a gente vai ter S ao quadrado mais S mais 1, S mais 2 mais K, né? Se a gente multiplicar isso aqui, somar com K e dividir pelo que a gente tem, né? Esse denominador aqui da nossa função de transferência aqui de malha aqui de ramo direto, tá? Depois você vai cortar, né? Denominador com denominador, vai sobrar isso aqui. Então, essa equação a gente vai ter S ao cubo mais S ao quadrado mais S
que multiplica S mais 2 mais K. Então, a gente vai ter S à quarta mais 2S ao cubo mais S ao cubo mais 2S ao quadrado mais S ao quadrado mais 2S mais K. Então, a gente tem S ao cubo mais 3S. S à quarta, né? Mais 3S ao cubo mais 3S ao quadrado mais 2S mais K. Isso tudo aqui igual a zero para a gente construir a nossa matriz de coeficientes, né? S à quarta, S ao cubo, S ao quadrado, S elevado a 1 e S elevado a 0. Ó, vamos lá. Aqui 1, 3 e K, né? 1, 3 e K. A próxima linha, 3, 2. Tá? 3, 2. Aqui não tem, né? B1. B1 seria 3 vezes 3, dá 9, menos 2 vezes 1, dá 2, dividido por 3. Tá? Dá 7 terços. Tá? E o B2 vai ser 3K menos 0 dividido por 3. Isso aqui vai ser igual a K. Ok? E agora para o C1. C1 a gente vai ter 7 terços vezes 2 menos 3K dividido por 7 terços. Ó, 7 terços vezes 2 menos 3K dividido por 7 terços. Tá? C1 a gente vai ter aqui 14. Vamos lá, aqui vai dar 14 dividido por 3 menos 3K. Então, aqui isso aqui menos 9. Menos 9K dividido por 7 terços. Tá? Corta isso aqui, então vai ficar 14 menos 9K dividido por 7. Tá? E o outro termo eu não tenho. E o S0 vai ser quanto? S0 vai ser K. Né? Ó, C1 vezes B2 dividido por C1 vai dar K. Então, ó, nesse caso, se a gente quer que esse sistema seja estável, a gente não pode ter mudança de sinal, né? Dessa linha aqui para essa. Ó, se essa linha aqui é positiva, isso aqui também tem que ser positivo. Tá? Não pode ter sinal, mudança de sinal para 1, 2, 3. Da terceira linha para a quarta linha. Então, ó, 14 menos 9K dividido por 7, isso aqui tem que ser maior que zero. Tá? Ou seja, 14 menos 9K tem que ser maior que zero. Então, 14 tem que ser maior. Tá? 14 tem que ser maior do que 9 vezes K. Então, K tem que ser menor do que 14 dividido por 9. Ok? Isso é uma condição. Tá? Ó, porque se você tiver K aqui igual a 14 dividido por 9, vai dar zero, né? Aqui, esse termo. Aí seria aquela conta lá do epsilon. Então, nesse caso, a gente quer garantir que ele seja estável. Então, isso aqui, esse K tem que ser menor do que 14 sobre 9. Tá? E assim, outra condição, ó, se K é menor do que 14 sobre 9, esse S1 vai dar positivo, né? Só que veja, se o meu K for negativo, eu vou ter uma mudança de sinal daqui para cá. Então, eu tenho que o meu K também tem que ser maior que zero.
tá? Então, o K tem que estar entre 0 e 14 sobre 9. Por exemplo, ó, 14 dividido por 9, ó, isso aqui, ó, deixa eu colocar aqui, ó, 14 sobre 9 é 1,55, tá? Ó, se você tiver 14 menos, se o K fosse igual a 2, seria 18, aí daria negativo aí. Então, ó, 14 menos, ó, se a gente colocar 1,3, aqui, 9K igual a 1,3, por exemplo. Então, seria 14 menos 9 vezes 1,3 dividido por 7, ó, dá um valor positivo, tá? Então, a gente tem a faixa de valores de K que vão permitir com que esse sistema seja estável. Veja, se a gente tem um controlador proporcional, aqui seria aqui, ó, K, tá? E aqui tá a nossa planta, S, blá, 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 aqui. Ó, a gente não pode variar esse K, a gente não pode elevar muito o valor dele, porque em malha fechada, tá, o que, que vai acontecer é que esse ganho do controlador proporcional, ele pode fazer com que o sistema vire instável. Veja que ele não disse nada sobre a dinâmica do sistema. Isso é uma outra coisa importante, né? Esse critério ele não diz o que sobre a dinâmica, né? As características do tempo de acomodação, de amortecimento. Ele não fala nada a respeito do ganho. Ele só vai dizer quais são os valores de K desse ganho proporcional que vão fazer com que o sistema seja estável ou instável. Nesse caso, a gente tem K nesse intervalo, a gente sabe que ele vai ser estável. Então, se a gente quer utilizar um controlador apenas proporcional, a gente só pode utilizar ele nessa faixa, que é uma faixa relativamente pequena de valores, né? Para que esse sistema seja estável, né? Então, dito isto, né, a gente encerra essa aula de número 18, tá? Na aula de número 19, nós vamos estudar sobre erros de regime estacionário para diferentes tipos de entrada, tá bom? Então, pessoal, até breve.